Você está feliz essa noite, meu irmão? Amém? Semana passada, eu preguei uma mensagem chamada Uma Igreja Viva. O tema da mensagem era Uma Igreja Viva. Eu compartilhei com os irmãos uma oração que eu fazia quando Deus colocou no meu coração que eu deveria me preparar para pastorear uma igreja, né? Que era uma coisa que eu não esperava. Quando eu era mais novo, o que eu sonhava, o que eu sempre pensei era que eu seria um pastor de jovens e por resto da vida. E quando eu acabasse, eu me aposentava, estava tudo certo. E aí Deus colocou no meu coração de que eu deveria pastorear uma igreja. E desde o início, eu orava para Deus o seguinte, falava: Senhor, eu não tenho sonho de ser pastor de uma igreja grande, mas o meu sonho é ser pastor de uma igreja viva. E essa oração é que eu faço até hoje, irmão. E eu estou vendo a nossa igreja crescendo, amém? Mas não é sobre ser uma igreja grande, é sobre ser uma igreja viva. Não é sobre ser uma igreja cheia, mas ser uma igreja completa, uma igreja que depende do Senhor. E aí, hoje eu ia mudar, não ia falar sobre esse tema de novo, mas veio um texto no meu coração durante essa semana que fala sobre essa realidade, sabe? Uma realidade de vida, uma realidade de transformação. Eu lembrei de quando Ezequiel foi levado por Deus a um vale, através de uma visão, e ele estava diante de uma realidade totalmente diferente da que ele esperava. Esse texto está lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, para a gente ler juntos? A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos secos. Você pode ler o próximo versículo? Vamos lá, versículo 2. A igreja: ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Os irmãos, assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Os irmãos, vamos de novo, eu atrapalhei vocês. Vamos lá, vai, vamos junto de novo, vai. Porém, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Irmãos, sabe que esse texto teve no meu coração durante essa semana? E veio uma canção também, que fazia tempo que a gente não cantava. Eu estou tentando trazer o aqui para cima já desde que saiu, mas vou ter que esperar ele subir mesmo para tocar aqui junto com o Juliano. E eu queria que você cantasse esse refrão junto comigo. Não sei quem conhece ou não, por isso que eu já vou cantar agora. O refrão dela assim, ó: ressuscita, ó terra que está
Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscitar. Mais uma vez o refrão, declare: ressuscitar, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscitar. Você crê nessa palavra? De ressurreição, de vida, de uma igreja viva, de pessoas vivas. Como assim, pastor? Você vai ver. Fica comigo, presta atenção em mim. A palavra do Senhor diz, ou melhor, nesse período da palavra do Senhor, da história de Israel, a gente vai ver Ezequiel profetizando, e ele era contemporâneo de Daniel. Todo mundo sabe o que aconteceu com Daniel aqui, lembra? Daniel foi aquele que foi jogado na cova dos leões. Quem sabe aí dá um amém. Estou falando que às vezes tem um novo convertido, né? Ou o pessoal que não vai na EBD aí. Ezequiel era contemporâneo de Daniel. Portanto, ele profetizava da Babilônia. Depois de ter vivido 10 anos já de exílio, ele fez parte da segunda leva. E o povo de Israel vivia um tempo assim de desesperança, sabe? Um tempo de olhar e não ter fé. E aí Deus profetiza, Ezequiel profetiza em nome de Deus, para trazer duas realidades àquele povo. Primeiro, o objetivo de Deus através de Ezequiel era alertar, era apontar para o povo de Judá e Jerusalém que eles deveriam voltar às suas origens. Estavam vivendo um tempo de apostasia e Deus estava cobrando isso deles através de Ezequiel. Mas Deus também, através de Ezequiel, Ele traz esperança para aqueles que se conservaram fiéis até o fim. Esse era o propósito de Deus através de Ezequiel, para trazer essa palavra ao povo. Porque quando eles olhavam, irmão, eles só viam destruição. A cidade estava destruída, o templo estava destruído, o povo estava exilado. Se você continuar a ler, e eu te incentivo a continuar a ler, esse capítulo 37 de Ezequiel, você vai ver que Deus vai explicando essa visão a Ezequiel para aquele povo. Mas eu entendo que a realidade que foi dada a Ezequiel se aplica muito à nossa vida também. Se aplica muito ao nosso contexto hoje, porque quando eu olho para a nossa sociedade, eu vejo uma sociedade destruída, com princípios destruídos, com expectativas, sonhos destruídos. Por isso, a realidade que Ezequiel viveu se aproxima da nossa também. A palavra foi para Israel, mas a gente consegue trazer dela lições para a nossa vida. Porque Ezequiel viu um povo morto que estava vivo. Olha que doideira. Quando Ezequiel olhou, o que ele viu foi um vale cheio de ossos secos. E aí Deus falou para Ezequiel assim: olha, tá vendo esses ossos secos? São meu povo. Mas não era o pessoal que tinha morrido do povo, era o pessoal que estava vivo. Ezequiel enxergou mortos que viviam. Essa é a nossa sociedade, irmão. Mortos que vivem, mortos que estão perambulando pelo mundo. Não é sobre viver, sobre sobreviver,
mas é sobre ter uma vida real, sobre viver realmente aquilo que Deus tem para nós. A palavra do Senhor fala, através de João, lá em 1 João, ele fala que o mundo jaz, me ajuda, vai, o mundo jaz. Você já parou para pensar no que significa esse termo, jaz? Que a gente fala assim, parece que passa batido, sabe? 3 letrinhas só, mas... Quando você vai em um cemitério, vai estar escrito assim, se for dos mais antigos, né? Vai estar, aqui jaz fulano de tal. Quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, está falando que o mundo está morto no maligno. E você sempre está em alguém. Ou você está morto no inimigo, ou você está morto no mundo, ou você vai lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A mensagem que eu preguei lá na praça semana passada, que estava dando glória a Deus aí. Foi bênção lá, não foi? Se você não foi, irmão, você perdeu. Eu tomei banho de piscina lá e tudo. Que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 realidades, irmão. E eu não queria te enganar, mas só tem essas 2. Ou você está morto no mundo, ou você vive diante de Deus. Ou você está sobrevivendo, ou você está vivendo em novidade de vida diante do Senhor. Qual a sua realidade hoje? Não precisa me responder não, porque você já pode se responder aí no seu coração. Qual é a sua realidade hoje? Isso é o que está se apresentando diante de Ezequiel. E essa profecia dada por Deus a Ezequiel, ela se divide em 2 partes. A primeira parte está aqui a partir do versículo 4 até o versículo 8. Alex está dando um jeito ali, irmão, no primeiro culto a gente tem um problema. Eles estão tendo que fazer uma estripulia ali para poder a gente ter projeção agora nesse. Diz assim, então ele me disse, o Senhor disse a Ezequiel, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam me ajuda, ouçam a palavra, guarda isso, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Isso também é uma outra coisa para você guardar. Ezequiel, nas 2 partes, ele fala assim, e eu fiz conforme Deus me ordenou. Não adianta, irmão, a gente fazer coisa boa se Deus não ordenou. Porque a gente vai estar fazendo só para o nosso próprio ego. Não adianta você querer pregar a palavra só assim, para o seu próprio bem, sabe? Existe algo de Deus sendo direcionado à vida de Ezequiel. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Essa é a primeira parte da profecia. E essa parte está direcionada aos ossos. Deus ordena a Ezequiel que ele profetize aos ossos, que ele fale com os ossos. E o que eu quero te dizer essa noite, meu irmão, é profetize, amém? Pastor, como assim profetize? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou chegar para um irmão e vou falar assim, eis que te digo? Não, não é isso que eu estou falando. Um profeta é aquele que traz a palavra de Deus ao homem. Quando eu estou aqui, irmão, pregando o evangelho, sabe o que eu estou fazendo? Profetizando. O que eu estou fazendo aqui é profetizando, porque a maior revelação, a maior profecia que nós temos se chama Bíblia Sagrada. E aqueles que anunciam a palavra do Senhor, lembra que nós lemos ali? Eles estão profetizando, irmão. Isso aqui é um tempo de profecia.
é um tempo de proclamação, e proclamação da palavra de Deus. O sacerdote era aquele que levava o clamor, as petições, os pecados do homem a Deus. Ele atuava lá no templo, pegava ali os sacrifícios, consagrava ao Senhor, e aqueles sacrifícios eram recebidos por Deus. Mas o profeta nem sempre era o sacerdote. O profeta às vezes estava lá no deserto, o profeta às vezes estava lá no palácio, depende de onde Deus queria que ele estivesse. E ele era aquele que recebia da parte de Deus e entregava para o povo. Por isso, quando a gente vive um tempo como esse, o que eu estou fazendo aqui é profetizando. E eu estou profetizando a palavra, amém? Estou anunciando a palavra. Estou dizendo das realidades bíblicas que se aplicam à nossa vida hoje. O anúncio da palavra, meu irmão, ele é capaz de trazer transformação, amém? 3 pessoas acreditam na palavra, tá bom. O anúncio da palavra é capaz de trazer transformação, amém? Ainda que aqueles que ouvem estejam mortos. Alguma coisa já começa a acontecer quando a gente ouve a palavra. Sabe você que está vindo aqui? Um tempão já está assim, cara, não sei se você levanta a mão ou não. Não sei se está na hora ou não. Sabe você que está vindo aqui, ouvindo a palavra um tempão, já ouve da sua mãe, já ouve do seu pai, já ouve do seu marido, já ouve da sua esposa, há um tempão. Já tem algo acontecendo dentro de você, mas ainda não tem vida. A palavra, ela transforma realidades. Como assim? Se uma pessoa, ela não acredita em Jesus de Nazaré, eu já falei isso aqui. Lembra quando eu falei sobre os fariseus que reconhecem Jesus como mestre, mas não reconhecem Ele como Salvador? A gente é assim, sabe? Se você pegar, irmão, os ensinamentos, falei ainda há pouco sobre os princípios, se você pegar os princípios do Evangelho e aplicar a qualquer área da nossa vida, você vai ser bem sucedido. Se você pratica a palavra, você será bem sucedido. Foi isso que Deus falou, por exemplo, com Josué. Se você ouve a palavra e as pratica, você será bem sucedido. Você vai ter uma família que, por exemplo, não vai acontecer adultério, porque você vai cumprir a palavra, amém? Você vai ter uma família sem mentira, porque você vai cumprir a palavra. Você vai ter um emprego melhor, que você vai honrar aqueles que estão acima de você, e aqueles que estão subordinados a você também vão te honrar. Tudo isso está na palavra, irmão. Tem gente que estuda a Bíblia, não é para ser salvo, é só para conseguir extrair alguma coisa dali que vai trazer benefício para a sua própria vida. Tem tanta gente que conhece a palavra de fora a fora, mas não pratica. Ou vive aquilo que é conveniente para ele ou para ela. A palavra, irmão, ela já é capaz de transformar. Quando Ezequiel profetizou aos ossos, quando nós proclamamos a palavra à sociedade, alguma coisa já muda. Já começa a ouvir um barulho diferente, amém? Ossos começam a se juntar. Carne, tendões, pele. De maneira que Ezequiel, que via um vale cheio de ossos secos, agora olha para um vale cheio de cadáveres. Agora não é mais esqueleto, agora são cadáveres. Irmão, a realidade do ministério assim, tem uma coisa muito doida. E um dos maiores desafios é, com certeza, quando a gente vai num sepultamento, por exemplo. E é difícil, irmão. Pô, semana aí, teve final de semana aí que foi um monte de sepultamento atrás do outro. E aí você vai lá no sepultamento, tem algumas pessoas que parecem que estão dormindo, cara. Tem algumas pessoas que estão deitadas ali, que dá vontade de falar assim, levanta aí. Está dormindo só. Quando você olha, parece que a pessoa está viva. Mas na verdade ela está morta. Por quê? Porque embora ela tenha carne, ossos, tendões, falta algo nela. Mais ou menos como aconteceu a igreja de Sardes.
Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 e 2, fala um pouco sobre isso. Uma carta do Senhor às suas igrejas, e uma delas era Sardes. Olha o que está escrito, você pode ler comigo? Vamos lá? Ao anjo... mas está morto. Esteja atento. O anjo do Senhor escreve a essa igreja falando assim: você até parece estar vivo, mas na verdade é só aparência. Talvez essa seja a realidade, a sua realidade hoje como pessoa. Talvez essa seja a sua realidade como família. De repente você olha para a sua família e fala assim: ó, quem olha de fora não sabe o que está acontecendo aqui. Quem olha de fora não sabe o que a gente realmente está vivendo aqui dentro de quatro paredes. A gente tem a aparência de estar vivo, mas na verdade a gente está morto. De repente isso acontece no seu trabalho, sabe? Todo mundo olha lá, você trabalhando, tal, todo mundo fala, pensa, né? Poxa, fulano está bem lá no trabalho, mas na verdade, por dentro, não é bem assim. Na realidade, por dentro, é diferente. Ainda falta uma coisa. Deus fala: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Era uma igreja famosa, mas fama não quer dizer nada diante dos olhos do Senhor. Era uma igreja cheia, mas igreja cheia não quer dizer nada diante dos olhos do Senhor, se não houver vida. Mas pastor, então, qual é a vida, né? Porque a palavra, ela traz vida. Mas não é apenas a palavra. Existe um segundo passo que está aí nessa profecia. O versículo 8 e o versículo 9 falam um pouco sobre esse texto, sobre essa realidade. Desculpa, versículo 9 e versículo 10. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. Olha só, sempre fazendo o que Deus está mandando, irmão. Ainda que pareça loucura, imagina Ezequiel chegar diante de um vale, tem que falar com os ossos. Doideira, né? Mas faça exatamente o que Deus está mandando. E o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme, irmão. A primeira palavra foi direcionada aos ossos, não foi? Profetize aos ossos. A segunda palavra, Deus manda profetizar ao Espírito. Deus está falando para a gente aqui, irmão, sobre clamor, sobre oração, sobre busca. Porque agora, nessa segunda etapa, aqueles que pareciam estar vivos, aqueles que ouviram a palavra, foram alcançados pelo ruá de Deus. O que é isso, pastor? Nesse texto você vai ver Ezequiel falando esse mesmo termo 3 vezes. Ruá. Primeiro ele fala sobre um vento, ruá. Depois ele fala sobre fôlego, ruá. Depois ele fala sobre espírito, ruá. No grego é um termo chamado pneumo. O mesmo termo usado para espírito é o mesmo para ar, para fôlego. Lá em Gênesis, quando a gente vê Deus falando sobre a criação, ele fala que ele sopra o fôlego, sopra o espírito nas narinas de Adão, para que agora ele não fosse mais alguém com pele
ossos, carne, tendões, mas para que agora ele fosse um ser vivente. Tem muita gente que sabe a palavra, mas não tem o Espírito. E aí não adianta também, irmão. O apóstolo Pedro nos ensina que a gente deve crescer na graça e no conhecimento. O conhecimento é algo ligado à palavra, mas a graça é só o Espírito do Senhor sobre nós. A graça é só o mover do Espírito Santo sobre nós. João, capítulo 6, versículo 63. João 6, 63 diz assim: o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Quem dá vida? O Espírito. O que eu estou fazendo aqui é muito importante. Pregar, anunciar a palavra, profetizar. Mas só o Espírito é capaz de trazer vida. Só o Espírito é capaz de ensinar verdadeiramente. Só o Espírito é capaz de trazer arrependimento. Pastor, a minha família está desse jeito que o senhor falou aí. Até parece que está viva, mas na verdade está morta. Até parece que está legal, mas na verdade não está legal. A minha pergunta é: quando foi, por exemplo, que vocês clamaram juntos? Quando foi, por exemplo, que vocês separaram um tempo para orar ao Senhor juntos? Pastor, minha família está destruída, está morta. Clame ao Senhor, irmão. Junta com a sua esposa aí, junta com o seu marido, amém? E clame. Porque a palavra, ela transforma. Mas só quem dá vida é o Espírito. A palavra muda uma realidade. Mas só o Espírito é capaz de transformar cadáveres em exército. A palavra do Senhor fala lá em João capítulo 16, versículos 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é a palavra que convence as pessoas, é o Espírito. A palavra é argumento, irmão. E eu posso argumentar com você que quanto tempo for, que se você não quiser concordar comigo, você não vai concordar. A gente está vendo isso aí na política aí, não é? Tenta argumentar, não vai adiantar, irmão. Você vai ficar um batendo no outro o tempo todo, ninguém vai mudar de opinião. Vai ficar tudo na mesma. A gente tem tentado salvar pessoas pelo nosso argumento, mas não é pelo nosso argumento, não é pelo nosso intelecto, não é pela nossa capacidade de organizar um sermão, é só através do clamor, só através do Espírito, só através da dependência que nós teremos vida, irmão. Paulo era cheio da palavra, mas não tinha o Espírito. Nicodemos era cheio da palavra, mas não tinha o Espírito. Simão era cheio da palavra, mas não tinha o Espírito. Durante muito tempo, a gente tem crescido na palavra, mas não dá para a gente negligenciar o Espírito. Não dá para a gente negligenciar aquilo que só Deus pode fazer na nossa vida. Se Deus te trouxe aqui essa noite, irmão, é porque Ele quer transformar a sua vida através da palavra. Mas Ele quer te trazer vida através do Espírito. Ele quer mudar quem você é. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ossos, tendões, músculos e pele. De dentro para fora. Meu ministério parece estar vivo, mas na verdade está morto. Meu GC parece estar vivo, mas na verdade está morto. Meu trabalho parece estar vivo, mas na verdade está morto. Eu pareço estar vivo, mas na verdade estou me escondendo em mentira, estou me escondendo em imoralidade, estou me escondendo em falsidade.
para que eu pareça estar vivo, mas na realidade eu estou muito morto. Porque a Bíblia fala que os ossos não estavam secos. Ela fala que eles estavam sequíssimos, muito secos. Como você está hoje, como a nossa igreja está hoje. A gente cresce na palavra, mas a gente precisa crescer no Espírito também. A gente precisa buscar aquilo que é sobrenatural de Deus na nossa vida. Porque o que muda pessoas não é o ensino de um pastor, mas é a realidade, a experiência com Jesus de Nazaré. Não é sobre fazer parte de uma igreja, mas é sobre ter um relacionamento próximo dele. Você pode fechar seus olhos aí no seu lugar? Você pode falar com Deus. Fala: Pai, eu quero viver isso. Não quero ter uma vida de aparência. Não quero que as pessoas pensem que eu estou vivo. Não quero ter fama. Eu quero. Eu preciso, eu anseio por ter um relacionamento sobrenatural contigo.